Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No recolhimento deste mês de setembro, nós vamos meditar sobre duas virtudes, que são virtudes humanas e virtudes cristãs, e que nos fazem muita falta a todos: a generosidade e a paciência. Para compreender a generosidade, vamos remontar até a nossa criação, a criação do ser humano. O que diz a Bíblia? Que, por último, depois de criar todas as outras realidades, Deus criou o homem. Ele os fez homem e mulher. Ele os criou à sua imagem e semelhança. Esse pensamento, essa verdade que a Bíblia proclama, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, pode talvez nos desconcertar. Nós não vemos Deus. Não sabemos como é. Daqui a pouco posso lhe dizer que isso é falso. Deus é Espírito, Deus. Mas sabemos com certeza duas coisas. A primeira, a definição de Deus perfeita, que está na primeira carta de São João. Deus é o amor. Deus é amor. Portanto, ter sido criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer, ter sido criados capazes de amar à imagem e semelhança do amor infinito. Capazes de amar. Essa verdade é uma das primeiras coisas que diz o Catecismo da Igreja Católica. O homem é capaz de Deus. A alma humana, o coração humano, é capaz de ir além das coisas visíveis e de abraçar a Deus, de possuir Deus já nesta vida e depois eternamente. E a segunda coisa é que nós vemos Deus, basta abrir o Evangelho, porque Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Jesus é o rosto humano de Deus, que se revelou, tirou o véu, se manifestou. E nós vimos a sua glória, diz São João. Vimos a beleza de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus até o fim, diz o Evangelho. Amou até o fim, até o extremo, nesse sentido, não até o fim da vida, mas até o máximo possível. Esse é Jesus. O homem é capaz de Deus. Isso significa que o coração humano, como dizia São José Maria, tem um enorme coeficiente de dilatação. Veja o que Deus nos diz, por exemplo, pelo profeta Isaías. Teu coração palpitará e se dilatará. Será grande.
O Salmo 119. Correrei pelo teu caminho porque dilataste o meu coração. Deus torna o nosso coração grande. Um coração capaz de não ficar asfixiado nas mesquinharias, nos cálculos mesquinhos, nas pequenezes de uma alma pequena, mas de se parecer cada vez mais com Deus, porque é um coração grande, e um coração grande é um coração generoso. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Santo Ireneu, um dos mais antigos padres da Igreja, do século III, tem um comentário maravilhoso. Ele diz que o Espírito Santo e o próprio amor dentro da Trindade nos foi dado, foi derramado nos nossos corações, diz São Paulo, para nos adaptar a Deus. É uma coisa que parece curiosa, uma maneira de se expressar um pouco curiosa. Nos adaptar a Deus. Sim, sim. Para nos tornar capazes de Deus, como diz o nosso catecismo, o da Igreja. Para nos adaptar à grandeza de Deus. Isso nos indica qual é a maravilha da vocação cristã, da vocação humana, da vocação cristã. Depois de pensar nestas coisas, vamos nos perguntar, aos olhos de Deus, qual é o tamanho do meu coração? As pessoas podem ter um coração pequeno. E sabe por que é pequeno o coração? Ou quando é pequeno? Quando não consegue adaptar-se aos dois parâmetros de Deus. E os dois parâmetros de Deus são o amor e a cruz. Contra o amor está o parâmetro infeliz do egoísmo. Pensar em nós, eu. E contra a cruz está o medo do sacrifício, da renúncia, da doação, que é típico da época contemporânea. Do hedonismo que domina a sociedade contemporânea, em que parece, infelizmente, que o máximo valor é o prazer, sofrer o menos possível, arcar com o menos possível de cargas, de responsabilidades, O coração é pequeno, não consegue se adaptar aos parâmetros de Deus. Amor com maiúscula. Cruz. E por isso, um coração egoísta não consegue compreender nem os ideais cristãos, esses ideais que nós vemos encarnados, não só em Cristo, que é o modelo, caminho, verdade e vida, mas vemos encarnados nos santos. O ideal de santidade, ao qual todos somos chamados, como nos ensina a fé católica. E justamente por isso também não é capaz de compreender um coração mesquinho os valores cristãos. Estamos numa época que se poderia chamar ou definir como época da inversão dos valores, do transtorno dos valores pessoais, dos valores morais, dos valores familiares. Todos esses valores estão como que virados de cabeça para baixo, transtornados, encolhidos, empequenecidos, para se adaptarem ao hedonismo. Essa ideia de liberdade que parece que alarga o coração e faz exatamente o contrário. Essa ideia falsa de liberdade. Eu sou livre de quê? De ter uma vida que é um desastre. Eu sou livre de escolher sem cabeça, sem fé, de escolher sem metas, de escolher sem ideais, de ir atrás de mim mesmo e me consumir a mim mesmo. Porque o egoísmo consiste em devorar-se a si mesmo. Eu, a minha coisa, não quero saber. Eu não saio de mim mesmo. E vou roendo até que me
me devoro a mim mesmo e fico sendo nada. O coração, dizia, pode ser pequeno quando descarta os dois parâmetros da grandeza, amor com maiúscula e cruz. Ou pode ser grande, e é grande quando deseja coisas grandes, coisas que realmente valham a pena, coisas que estejam adaptadas à bondade, à grandeza e à maravilha de Deus e da nossa condição de filhos de Deus. Há uma coisa emocionante na vida de São José Maria Escrivá. Quando ele começou a sentir, quase na adolescência, 16 anos talvez, 15, começou a sentir assim vislumbres da vocação que Deus o chamava, que Deus lhe pedia alguma coisa. Eu sabia que me pedia alguma coisa. Não sabia o que era, mas tinha uma ideia muito clara que ele deixou por escrito. Sabia que era algo grande que seja amor. Olha que beleza isto. De alguma maneira, todos nós somos chamados por Deus, com certeza os cristãos, a algo grande que seja amor. Você pode dizer que a sua vida tem essa meta generosa. Eu quero algo grande. Eu quero algo que seja amor. Coração grande, eu diria que tem dois traços que vamos comentar agora a seguir. Primeiro, a generosidade, um coração generoso. E em íntima relação com essa generosidade, a magnanimidade. É um coração grande, aberto para as coisas grandes, que não se conforma com ir rastejando pelo chão, fazendo o que todos fazem, perdendo a personalidade da coletividade. Todo mundo pensa assim, todo mundo faz assim, todos os meus colegas fazem assim, lá no meu local de trabalho todos fazem assim, lá no colégio todos dizem isso, lá até os professores todos dizem isso, lá até as professoras todas dizem isso, lá às vezes até, que Deus me perdoe, até na igreja. Rasteja pelo chão, faz o que todos fazem, sucumbe ao ambiente. Dizia primeiro generosidade. O contrário da generosidade é a pusilanimidade. Pusilos em latim significa pequeno, pequenino. E pusilanimidade, ânima é alma. Alma pequenininha, pequena. E o contrário da generosidade é o calculismo. Há um ponto no livro Caminho em que São José Maria diz: és calculista? Não me digas que és jovem. Teu coração já envelheceu. Está murcho. O Evangelho nos faz ver em duas figuras uma imagem clara do que é um coração generoso e o que é um coração mesquinho. Coração generoso. Vamos abrir o Evangelho de São Marcos e ler a seguinte passagem. Jesus estava sentado frente ao tesouro do templo. Na realidade, o nome desse tesouro era gasofilácio. Seria, a tradução mais literal seria o cofre, o grande cofre das esmolas. E observava como a multidão lançava moedas no tesouro, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Vindo uma pobre viúva, lançou 2 moedinhas, isto é, um quadrante. E chamando a si os discípulos, Jesus disse-lhes, Jesus se entusiasma. Jesus disse-lhes, em verdade eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro.
pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Ela, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Não se trata de pensar só nas esmolas, dinheiro, bens. Nós temos que pensar em tudo. Nós podemos dar muitas coisas. O coração, o tempo, o carinho, a paciência, a ajuda. Essa pobre viúva. Há um autor espiritual, o padre Charles, francês, que no livro chama A Oração de Todas as Horas, contempla esta passagem do Evangelho e imagina aquela viúva pobre que tinha na bolsa só essas 2 moedinhas e quer oferecer para o culto de Deus, por amor a Deus, quer oferecer a sua contribuição. Ela lança a primeira moeda e depois sente, bom, eu vou ficar pelo menos com uma, pequena, mas com uma. E o coração se abre e diz, não, para Deus tudo, e dá a segunda. Quantas vezes nós demos a primeira moedinha, mas reservamos a segunda? Por falta de generosidade. Eu já confesso, cada 3 ou 4 meses, dê a segunda moeda. Confesse no mínimo cada mês. Eu já comungo aos domingos. Dê a segunda moeda. Comungue, se não todos os dias, vários dias no meio da semana. Agora que já estão, graças a Deus, estão abertas as igrejas. É que eu rezo, eu peço para que as pessoas melhorem, porque a sociedade está muito mal. Em vez de queixar-se de que a sociedade está muito mal, por que não dá a segunda moeda, que é arregaçar as mangas e procurar fazer alguma coisa para dar doutrina, para dar catecismo, para ajudar os pobres? Ajudar os pobres não só ajudar dando uma esmola, a primeira moeda, mas dando a segunda, em atividades sociais que levem a ajudar as pessoas a se formar, a adquirir uma formação profissional. E em contraste com a generosidade da viúva pobre, nós temos a mesquinharia do jovem rico. Você se lembra daquela passagem do jovem rico, da qual nos falam os 3 primeiros evangelistas? Jesus estava andando com seus discípulos e de repente chega um rapaz, um homem devia ser uns 30 anos por aí, resfolegando, correndo, suado, e se joga um pouco dramaticamente aos pés de Jesus e começa a dizer: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? E inicialmente nesse jovem rico se vê uma disposição bonita, de amor, generosa. Que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe diz: observa os mandamentos, guarda os mandamentos. E ele pergunta quais? Porque às vezes se confundia, naquela época, os mandamentos de Deus, da lei de Deus, com aquelas outras prescrições do culto, aquelas outras prescrições sobre os alimentos próprios do judaísmo. E Jesus lhe lembra os 10 mandamentos. Não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho, não defraudar, honra teu pai e tua mãe. Então o jovem, todo satisfeito, diz: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a juventude. E agora eu penso em você, quer seja jovem, quer seja uma pessoa madura, uma mulher madura, um homem maduro, quem seja como eu, um homem idoso já. Talvez olhe para trás e diga: olha, eu guardei o principal dos mandamentos de Deus, não mato, não roubo, não.
É. Mas veio uma segunda parte. Fitando, Jesus o amou. A boa disposição dele despertou no coração de Cristo o amor. E disse, uma coisa te falta. Ele vinha com aquele ar de que queria o máximo, de que queria tudo. E Jesus disse, sim, você pode. Uma coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aos apóstolos Jesus pediu isso. Aqueles a quem Jesus quer mais perto de si como instrumentos seus para estender o reino de Deus no mundo, pede isso. Se desprenda da família, se desprenda dos bens materiais, se desprenda. Ele, porém, o jovem, contristado com estas palavras, saiu triste, retirou-se triste, pois era possuidor de muitos bens. Ele tinha uma fronteira. Todos nós temos as nossas fronteiras. Que diz, daqui não posso passar, não quero passar. Não quero ultrapassar esse limite. Além disso, não vou. É uma tristeza. Não vou além da risca, porque traçamos riscas em vermelho, bem vivo. Olha, além disso, eu a Deus não dou mais. E quando começam a falar de amor, de generosidade, pensamos que é fanatismo, pensamos que é exagero. Tudo que vai além da risca do nosso egoísmo particular, queridinho, de autodefesa, que além de uma risca é uma muralha, tudo nos parece absurdo, exagerado, impossível. Onde está a nossa risca? Quando tiver um tempo depois, faça uma meditação. Eu às vezes peço que, como coisa prática, pegue uma agenda, um papel, o celular e anote. Onde está a minha muralha? A minha fronteira que eu não quero ultrapassar na vida espiritual. É que eu não gosto de ler. Olha, eu farei outras coisas, rezo. Mas ler não quero. Agora, sem formação, ninguém consegue amar mais a Deus. Que limites tem em casa? Olha, isso eu não faço. Já estou cansado ou cansada. Já é demais. Não me venham aí com exigências ou com reclamações ou com acusações de que eu não faço, porque eu tenho meu limite. Até onde? Há limites que é Deus quem nos põe. Uma pobre criatura paralítica que tem que ficar numa cadeira de rodas, numa cama, essa tem limites que não são fronteiras. Porque eu já vi muitas vezes que as pessoas que estão com mais limitações humanas são os que têm um coração maior. Impressionante. Impressionante. Como aquela mulher que estava num câncer terminal. E posso lhe dizer, no hospital Pérola Baiton. Eu atendia até a pandemia, muitos anos, um centro, entre outras coisas, um centro do Opus Dei dedicado a moças, estudantes, universitárias, a maioria. Elas têm um grupo, sempre tiveram, que vai se renovando, de trabalho social, trabalho apostólico, com as doentes, mulheres doentes, do Hospital Pérola Baiton.
A mim eu sempre achava graça, mas eu sou do Pérola. E uma vez me contava uma delas que ficou emocionada até lhe caírem as lágrimas. Porque uma daquelas mulheres estava chorando, resmungando, agoniada. Não dá, por que acontece isto comigo? Por que Deus me abandonou? Por quê? Porque não sei o quê. E ao lado dela, na mesma enfermaria, em outra cama, estava outra mulher tão ruim como ela do ponto de vista da saúde, com um terço na mão. E essa moça, que era estudante de medicina, perguntou à do terço: o que está rezando? Por que está pedindo? E ela dizia: estou pedindo para que esta companheira de enfermaria aceite a vontade de Deus e alcance a paz. É de arrepiar, mas é verdade. Ela não se queixava. Era generosa. Só pensava na outra. E ela estava tão mal quanto a outra. Quais são as nossas fronteiras de tempo? Você talvez tenha lido um poema famoso de Fernando Pessoa. Um poema que se chama Mar Português, que trata das aventuras, das façanhas dos navegantes portugueses, a conquista do mundo, das rotas para a Índia, para o Oceano Pacífico. E no final desse poema, que muitos conhecem de cor, começa dizendo: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Valeu a pena? Pergunta. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Você sabe qual é o Cabo Bojador? O Cabo Bojador está na África Ocidental, ainda em terra saariana, que agora pertence ao Marrocos. Esse cabo é um cabo que os navegantes não tinham conseguido atravessar sem graves danos ou sem naufragar. Porque tem uns bacios perto dele, tem rochas ocultas, tem recifes. E se chamava o Cabo do Inferno. Até que no século XV, um dos navegadores portugueses, chamado Gil Eanes, achou o caminho. Com prudência foi vendo, fez um rodeio maior e conseguiu passar. E a partir dali, todos os que o imitaram, entre eles o grande Vasco da Gama, foram chegar até o sul da África, atravessar o Cabo das Tormentas e entrar no Oceano Pacífico, na Índia. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Quem quer passar além do seu bojador, que são essas fronteiras que eu lhe dizia, tem que estar disposto à grandeza do sacrifício. Não a viver para passar bem, só para passar bem. Só para ter o mínimo de encrencas, de dores, de preocupações. Alguns por isso não querem ter filhos, nenhum. Que triste isso. Tristíssimo. Ou querem ter o mínimo. Porque dá trabalho. Tem o seu bojador e naufragam. Nos recifes do seu egoísmo, naufragam. Quando o Papa Bento XVI esteve aqui em São Paulo, no dia 10 de maio de 2007, no estádio do Pacaembu, em que estavam reunidos os jovens,
dizia: nunca podemos dizer basta, pois a caridade de Deus é infinita e o Senhor nos pede o melhor. Nos exige dilatar nossos corações, para que neles caiba sempre mais amor, mais bondade, mais compreensão pelos nossos semelhantes e pelos problemas do mundo, no Brasil, etc. É disto que falamos. E você já vê que a virtude da generosidade, tal como estamos meditando, praticamente se identifica, chega quase a se identificar com a virtude da magnanimidade. Magnanimidade, Santo Tomás dizia que é a virtude daquela alma que tende ao que é grande. Quer dizer, que o impulso daquela alma não é se retrair. Já espera, não complica a vida. Não. Tende ao que é grande. Não de maneira tresloucada ou desvairada. Grande. Não, não. Tende ao que é grande e vamos escutar Santo Tomás. Santo Tomás diz: o pusilânime, que é o contrário do magnânimo, como víamos, ele que tem alma pequena, recusa aspirar ao que é proporcionado às suas possibilidades. Isso aqui não estamos vendo fantasias. E muito menos São Tomás, que é tão realista, ao mesmo tempo que tem uma fé madura, grande. Então, Tomás também não vem com fantasias. É pusilânime, é covarde. Essa é a palavra. Aquele que recusa uma coisa voluntária, não quero saber. Recusa aspirar ao que é proporcionado às suas possibilidades. E ele diz que não é. Não posso, não dá. Eu, no meu caso, não tenho condições. E as pessoas que pensam assim são aquelas que entenderam mal a ideia de que é preciso ser equilibrado, de que a virtude está in medio, como dizem em latim, no meio, e acham que a virtude tem que estar numa mediocridade que não vai nem para o muito, nem para o nada. Uma coisa equilibradinha, medíocre, é suficiente, quando na realidade esse ditado, esse princípio de ética, de moral, a virtude está no meio, in medio, significa a virtude está num cume, no meio de dois pecados, dois exageros. Por exemplo, a coragem é um cume no meio da covardia, do medo, e no meio da temeridade. Que a pessoa que não é corajosa é louca e se suicida. Se joga do 7º andar com uma fronha dizendo vou voar. Será a minha asa delta. Não, esse é um idiota, perdão. Mas o cume é a coragem. Enfrentar coisas difíceis. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Recusa, eu gostaria de gravar esta ideia. Aspirar ao que é proporcionado às suas possibilidades. O que é possível? Para um cristão é possível para aquele que tem duas qualidades. Primeiro, virtudes desenvolvidas. Que cultivou as virtudes. Não foi vivendo só como eu costumo dizer, porque é assim mesmo. Há pessoas que desde crianças só vivem de caprichos, de interesses, de conveniências. Mas não vivem atrás do bem. A virtude vai atrás do bem. A virtude nos faz bons. A virtude da caridade, a virtude da prudência autêntica, que busca os meios eficazes para atingir um fim, às vezes um fim difícil. A virtude da justiça, ser justos com os outros. Não querer passar da frente dos outros a todo custo.
a temperança, aí sim manter um equilíbrio no comer, no beber, na curiosidade. Não cuidam das virtudes. Nós podemos, é proporcionado às nossas possibilidades, desenvolver virtudes. E a segunda coisa é a graça de Deus. Deus nos diz, pela boca de Cristo, sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus, não podemos fazer nada que tenha valor aos olhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos diz pela boca de São Paulo, eu posso tudo naquele que me dá forças. Tudo aquilo que Deus pede, que nunca é a loucura de nos jogar por uma janela, com uma fronha como asa delta. Posso tudo o que Deus me pede. Posso tudo o que Deus me pede, que não é esse meio termo mal entendido, mas me pede ser perfeito como é perfeito o teu Pai no céu. Ou seja, ser santo, aspira à santidade. Não vai chegar a ser santo nunca aqui na Terra. Mas a aspiração, peça a Deus, com generosidade e magnanimidade. E terminamos colocando esses bons propósitos nas mãos de Nossa Senhora. Quando ela visitou a sua prima Santa Isabel e louvou a Deus com uma oração, que é um cântico que nós conhecemos como Magnificat, via por um lado, humildemente, que ela não era nada. Deus olhou a pequenez da sua serva e, ao mesmo tempo, reconhecia que com Deus a vida dela era grande. Fez em mim, coisas grandes, aquele que é poderoso. Minha mãe, Nossa Senhora, ajude-me a dilatar o coração para que seja mais generoso e mais magnânimo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Considero que para gozar da felicidade plena nesta vida e do prêmio futuro no céu, tenho que corresponder com amor generoso, sem cálculos nem mesquinhez, ao que Deus me pede. Jesus ensinava que é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Estou decidido a seguir o ideal cristão com grandeza de alma, com generosidade, sabendo que nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Fico satisfeito com cumprir o mínimo das minhas obrigações, ou tenho o que São José Maria chamava alma de artista, que sempre aspira a fazer mais e com mais perfeição. Compreendo que a paciência é um reflexo do amor e da generosidade do coração e que as dificuldades cotidianas perturbam mais as almas que são egoístas e centradas em si mesmas do que as almas generosas.
Esforço-me para agir com paciência em todas as coisas, sem me deixar abater nem perder a paz pelas contrariedades, interiores ou exteriores, que vão surgindo no dia a dia. Queixo-me com frequência das contrariedades. Perco a paciência com os que me cercam. Por outro lado, percebo a infinita paciência que Deus tem comigo. Sei aceitar pacientemente as minhas próprias limitações e fraquezas. Esforço-me para melhorar, lutando sem afobação, sem inquietação, passo a passo, começando e recomeçando humildemente, sem me deixar vencer pelo desânimo. Em vez de me queixar ou de me comparar com outros, procuro agradecer a Deus as possibilidades que me dá de crescer sempre mais na bondade, no amor e nas virtudes, sejam quais forem as circunstâncias ou dificuldades da vida. Sou agradecido também em relação ao próximo. Reconheço especialmente as coisas boas que recebo dos que estão mais perto de mim, familiares, amigos, colegas. Sei mostrar delicadamente este agradecimento. Estou disposto a colocar as necessidades do próximo, em primeiro lugar as dos meus familiares, por cima do meu comodismo e das satisfações puramente pessoais. Animo outras pessoas a serem generosas para fazer o bem. Colaboro em atividades que promovem a elevação social dos mais desfavorecidos, a formação da juventude, a cultura cristã, o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana desde a sua concepção. Estimulo meus conhecidos a colaborarem também economicamente nesses apostolados. Ato de contrição. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A nossa segunda meditação vai ser sobre a virtude da paciência. Quantas vezes na nossa vida nós nos lamentamos de que nos faltou paciência? Muitos de nós provavelmente
nas nossas confissões habituais, embora saibamos que não é um pecado grave, mas pedimos perdão pela nossa impaciência. Não tive paciência. E, ao mesmo tempo que nos lamentamos, como é lógico, amamos muito essa virtude, desejaríamos ter a virtude da paciência e admiramos as pessoas que vivem a paciência. Pensando um pouco na vida, nas nossas impaciências e paciências, não custa muito entender a definição que já vem dos tempos clássicos dos gregos, dos romanos, e passou também à linguagem cristã. Paciência é a arte de padecer. De padecer com dignidade, eu diria, com grandeza de coração, como falávamos antes. Os pagãos prezavam muito essa virtude, que é uma virtude humana, isto é, uma virtude importante na formação humana das pessoas, na formação do caráter, da personalidade, da virtude. A paciência, perdão, é uma virtude que é necessária para ter uma vida virtuosa. A pessoa que fica desarvorada diante do sofrimento, que perde o controle, que perde a alegria, que vai se agoniando, que vai por impaciências, é uma pessoa fraca. E tem que pedir a Deus que ajude a superar essa fraqueza. Para os pagãos, a paciência algumas vezes era vivida por orgulho. Por exemplo, os estoicos, os filósofos estoicos, o orgulho de dizer, diante do sofrimento, diante das misérias da vida, eu não me abalo. É orgulho, nada me abala, eu estou por cima destas coisas. Outros pagãos, e hoje em dia em países pagãos onde ainda não chegou a mensagem evangélica, há pessoas que vivem muito bem a virtude humana da paciência, por amor. Quantas pessoas, por amor à família, não passam por penas de todo tipo, enfrentam dificuldades de todo tipo, por amor à família, por amor à esposa, ao marido, aos pais, que precisam deles, aos filhos, por amor à pátria. Isso, infelizmente, nas guerras, digo infelizmente porque toda guerra é uma monstruosidade, mas nas guerras que tem havido e tão abundantemente no século XX e continuam no século XXI, quantas pessoas sabem aguentar sofrimentos, exílios, perda de bens, com paciência, sem se desesperar, sem se jogar no chão e desistir de lutar. Agora, a mais bonita de todas as paciências é aquela paciência que é vivida por um cristão com fé em Deus, com esperança em Deus, com amor a Deus, por amor a Deus, com fé. Deus está sempre junto de mim. Deus me acompanha. Eu não sou um infeliz que sofre, abandonado, perdido neste mundo. O cristão sabe padecer com esperança. Deus dos males tira bens. Se eu me apoio nele, verei que se cumpre aquilo que diz São Paulo aos Romanos. Tudo concorre, tudo, até as coisas que parecem horríveis, mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E com amor, estamos falando já de sofrer com amor. Quantos por amor
a Deus e ao próximo e às almas, não viveram uma verdadeira maravilha de sacrifício, de abnegação, de doação, sem se queixar nunca, com paciência. Eu estava lendo, não tinha lido ainda, o livro do cardeal Robert Sarah, esse cardeal africano da Guiné Ocidental, Guiné-Conakry, que ele fala como a fé cristã chegou à tribo dele, a um povoado pequeno, onde todos eram pagãos animistas. E houve uns padres espiritanos da Congregação do Espírito Santo, franceses, que foram até lá, que sem meios, com dificuldades, ficaram lá e deram a vida com alegria, só para poder ajudar e levar a Deus e ajudar também humanamente, até materialmente, a saúde material, etc. Ficaram lá. Foram perseguidos, foram alguns deles atingidos poucos meses depois de estar lá por essas doenças que facilmente se apanham na África, a malária, por exemplo. E foram perseguidos também pelo governo, expulsos pelo governo comunista de Sékou Touré. E eu pensava, essa epopeia silenciosa, humilde, que passa despercebida ao mundo, que nunca ocupará páginas de jornais, ignorada, conhecida só por Deus, essa se multiplicou e continua existindo hoje em dia. Em muitos lugares do mundo, em que almas boas, dispostas a padecer por amor. Não por padecer, padecer por amor a Deus, aceitando a vontade de Deus, por ajudar aos outros, por fazer o bem. Cristãos missionários, cristãos padres, cristãos voluntários. Eles nos ensinam que a grande força da paciência são as 3 virtudes teologais. Fé, Deus me vê, está aqui, é Pai. Esperança, Ele não deixará de tirar um bem de todos esses males. Caridade, amor, vale a pena dar a vida por Deus e pelos irmãos. Exemplo maravilhoso de paciência foram os grandes santos, especialmente os que sofreram o martírio. São verdadeiras legiões. Eu recordava, não faz muito tempo, de ter lido, mas já faz alguns anos disso, mas agora, depois do ano 2000, mártires do norte da África, vítimas do exército islâmico que, de maneira muito desagradável, foram fotografados pelos próprios assassinos quando os punham de joelhos numa praia, um atrás do outro. Eram cristãos de rito oriental egípcios, da igreja copta, e os degolaram na praia, porque eram infiéis para o islâmico radical, furioso, fanático. E por leitura labial, porque eles filmaram isso, um pouco como dizendo, tomem cuidado, porque vamos continuar com isso. Impressionante o que foi relatado. Todos morriam com o nome de Jesus nos lábios. Jesus, Jesus, Jesus. E quando fizeram uma entrevista com a mãe de um ou dois deles, não me lembro já se era um ou dois, mas era um bom número de egípcios mortos na Líbia,
Quando foram visitar, jornalista, a mãe de um deles, pelo menos, e lhe perguntavam como ela reagiu. Ela deu uma resposta serena que também era de cair de costas. Ele morreu por Deus, por Jesus. Ele está no céu. Ela via aquele sofrimento com fé, com esperança e com amor. Por isso não era um sofrimento que desesperava, não era um sofrimento que desmontava, desengonçava uma vida, uma alma. Não. Era um sofrimento que fazia sofrer. Era sofrimento mesmo. Mas com paz. Como eu entendo que, e você também pode entender, que São Paulo, na carta aos Gálatas, quando fala dos frutos do Espírito Santo, ou seja, do amor de Deus que nos comunica a graça de Deus na alma, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, os primeiros frutos do Espírito Santo de que fala são caridade, ou seja, amor, alegria, paz, paciência. Você quer pensar num santo cristão que vive a virtude da paciência? Siga essa sequência. Amor. Amor a Deus e ao próximo. Caridade, portanto. Alegria. Não queixas, lamentos, raivas, iras. Alegria. Paz. Paciência. É muito bonito, não posso agora me entreter nisso, o que um dos primeiros mártires, dos mais antigos mártires do século III, do norte da África, naquela época, pouco depois foi Santo Agostinho, século IV, V, mas o norte da África, que era romano, tinha sido cristianizado, era cristão. Só no norte da África havia 200 bispos, que depois foram varridos pelo islamismo. A partir do século VI, do século VII, VIII. E São Cipriano é talvez o mártir mais notável desses mártires do norte da África. Muitas pessoas lembram Santa Felicidade, Santa Perpétua. Aqueles mártires entre os quais se contava um chamado Emérito, que o imperador tinha proibido que se reunissem os cristãos. E quando os localizaram celebrando a Eucaristia, a missa, na casa de um deles, chamado Emérito, e os levaram a juízo e depois os mataram, os torturaram e mataram. E disseram, mas como é que vocês fizeram isso? Não sabiam que o imperador decretou que fossem presos e mortos os que fossem encontrados em reuniões cristãs, celebrações de culto cristão? Ele dizia sim, mas o dizia em latim, porque eles falavam latim, fazia parte de Roma. Eles diziam, sine dominico non possumus. Sem o domingo, a missa de domingo, não podemos viver. Bonito. São Paulo, repara bem, eu escolhi 3 frases de São Paulo que falam do porquê da paciência. Uma é da segunda carta a Timóteo. Sofro tudo por amor dos escolhidos. Escolhidos quer dizer aqueles que Deus chamou a serem filhos de Deus, outros Cristos, unidos a Cristo, os cristãos. Só para dizer, eu sofro tudo, tranquilo, por amor dos escolhidos. Outra frase, segunda carta aos Coríntios, perdão. Com muito gosto, em latim, tradução latina do grego, diz libentissimi, usa um superlativo,
com muito gosto me gastarei por vossas almas. Portanto, São Paulo está disposto a sofrer tudo. Essas coisas que uma vez porque tem a obrigação de fazê-la, vai enumerando na mesma segunda carta aos Coríntios, quando São Paulo lembra as coisas que teve que oferecer a Deus. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 açoites, menos um. 3 vezes fui flagelado, uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz numerosas viagens, sofri perigos nos rios, perigos por parte dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estirpe, perigos por parte dos pagãos, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigos dos falsos irmãos, fadigas, trabalhos, numerosas vigílias sem dormir, fome e sede, frio e desnudamento. Com muito gosto me gastarei, com muito gosto. Terceira frase que peguei da carta aos Colossenses. Agora alegro-me nos meus sofrimentos por vós. Está entendendo o que é a paciência cristã? Eu acho que você que me escuta está pedindo essa paciência a Deus. Senhor, quando eu perco a paciência é porque há coisas adversas que me desagradam, que me aborrecem, e perco a calma, e perco tudo. E o que eu precisaria, Senhor, é que me desse mais fé. Senhor, que estás aqui, será que eu me lembro de que estás presente? Mais esperança. Se eu tenho que sofrer no trabalho, às vezes maus tratos morais, não é raro que isso aconteça, humilhações. Eu, se é uma coisa injusta, tenho que me defender serenamente, com os meios lícitos e justos. Mas, enquanto durar isso, tenho que oferecer a Ti essa cruz, Senhor. Pedir que essa cruz injusta passe, mas oferecer. Ter esperança e transformar o que talvez outros fazem por mau caráter e por ódio, transformar em amor. Olha, eu pensava em 2 fatos que posso testemunhar por tê-los vivido. Um se refere a São José Maria Escrivá. Quem conhece a vida de São José Maria Escrivá verá que, comparado com o que foi a vida dele, o que eu vou agora resumir, relatando brevemente, é insignificante. Ao lado das perseguições, perigo de morte, infinidade de problemas que Deus permitiu para santificá-lo. Mas isso aconteceu quando eu estava em Roma, iniciando a última fase da minha preparação para o sacerdócio. Já faz alguns anos, não foi anteontem, mas enfim, ainda rezo o salmo que diz: irei ao altar de Deus, Deus que alegra a minha juventude, porque a juventude é um problema da alma. Pois bem, eu cheguei a Roma, ao Colégio Romano da Santa Cruz, e assim pude conviver com o santo, São José Maria, em outubro de 1953. Em março de 1954, São José Maria, nós fizemos um retiro na casa onde morávamos, de 5 dias, e São José Maria todos os dias pregava uma meditação de manhã e outra à tarde. Depois, outros sacerdotes pregavam as outras meditações. Pregava com uma garra, era uma coisa, eu ia dizer eletrizante, mas não era uma coisa comovente, que tocava a alma, uma vibração, uma força, uma vitalidade. E ouvíamos assim, alegre sempre. E eu escrevia numa das obras, uma pequena obra que escrevi sobre a paciência faz anos,
O que é admirável para quem, como eu, conviveu com ele nessa época, é não nos termos dado conta de nada. E esse de nada que quer dizer que São José Maria, nessa época, estava no momento mais grave do seu diabetes, que o fazia sofrer, que lhe causava problemas de vários tipos e uma dor de cabeça muito grande. Pois bem, falo de outubro de 53, março de 54. Em abril de 54 teve uma crise, um choque anafilático que praticamente quase o levou à morte. E escrevia: o que é admirável é não nos termos dado conta de nada e não recordarmos qualquer diferença de disposição, de vitalidade e de alegria. Deram-nos dias antes dessa crise diabética, choque anafilático, 2 meditações diárias durante um retiro na Semana Santa. E com que vibração nos impulsionava à luta e ao apostolado. E a segunda, que eu lembro muitas vezes, porque também vivi de perto, na cidade de Barcelona, onde eu estava, onde eu nasci, por sinal, e depois de ter passado por Roma, passado por outras cidades, eu, pouco antes de vir ao Brasil, os anos antes de vir ao Brasil, estive lá como sacerdote. E naqueles finais dos anos 50, eu atendia os pais de uma menina a quem Deus deu a vocação para a obra. Se chamava Montserrat. Essa menina padeceu, resumindo também muito, padeceu de um câncer na perna, sarcoma de Ewing, que na época não tinha cura. E causou dores muito grandes, muito grandes. E se sabe que ela repetia, por um lado, umas palavras de São José Maria: a alegria do cristão tem as suas raízes em forma de cruz. E, por outro lado, rezava uma ejaculatória, que era uma oração que também São José Maria repetia muito: Jesus, o que tu quiseres, eu o amo. Tinha uma amiga que eu conheci, era uma moça farmacêutica, estudante de farmácia, que padecia de uma doença, concretamente andava com aparelho ortopédico nas pernas, porque tinha padecido poliomielite na infância. E depois da morte de Monse, essa moça chamada Rosa Pantaleoni lembrava que entre 2 de julho e 13 de agosto de 1958, ela a acompanhou em várias das 30 sessões de radioterapia que foi submetida. E dizia, quando íamos a essas sessões, todas as enfermeiras perguntavam-lhe o que tinha, porque não se notava nada. Mas ela mudava logo de conversa e acabava perguntando pelas coisas delas. Fez-se muito amiga de uma enfermeira. Soube que aquela moça, a enfermeira, gostava de desenhar. E ficaram falando o tempo todo dos desenhos e dos problemas da outra. Às vezes, quando terminávamos, a enfermeira dizia-me: como é simpática, alegre e carinhosa esta menina, mas nunca fico sabendo se a perna lhe dói ou não. Você sabe? E eu lhe respondia, a Rosa respondia, eu também não sei. Doía, porém, e doía muito. A própria Rosa contará que, no momento de lhe fazer os curativos, sofria uma barbaridade. Mas sofria pelos outros, como São Paulo. Ela sempre sofria pelos outros. Dizia, tudo oferecia pela felicidade dos outros. A felicidade, como ela bem sabia, só se encontra junto de Deus. Vamos pensar nas nossas impaciências,
Vamos pensar nas nossas queixas, vamos pensar nas nossas reclamações, vamos pensar nessas exclamações que nos escapam. Não aguento mais, não há quem aguente isso, não posso. Dizem os teólogos que a paciência está relacionada com o sofrimento e também com a duração. Um sofrimento repentino, eu diria, bastaria, graças a Deus, e a fortaleza. Pronto, já foi uma operação, como faziam antigamente, cirurgias sem anestesia. Mas a paciência se refere sobretudo a coisas que preciso enfrentar durante tempo, às vezes durante a vida inteira. Uma doença crônica, por exemplo. O convívio diário, essa é uma paciência que se pede a todos. Convívio diário com pessoas de caráter diferente, com defeitos desagradáveis para nós, como os nossos defeitos são desagradáveis para outros. Paciência quando no trabalho profissional uma burocracia interminável quase que impede realizar os objetivos. Essa paciência de esperas exageradas. Eu sempre lembro um homem zarrão. Estávamos os dois juntos no laboratório antes de fazer alguns exames e aquele homem ia, vinha, até que não aguentou mais e foi a recepcionista, ou como se chame lá, a enfermeira que atendia. Moça, ainda falta muito. Espere, o senhor espere. Vou avisar. É que não há cristão que aguente, dizia. Bom, às vezes nós dizemos coisas dessas, pelas esperas exageradas, e às vezes nos falta paciência em relação a uma coisa importante, as demoras de Deus. Faz tanto tempo que rezo, faz tanto tempo que peço, e nada. Pois então vou ler umas palavras de Deus. Palavras do livro do Eclesiástico, chamado também o Sirácida. Faz parte da Bíblia. Meu filho, diz-nos Deus, espera com paciência. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontece. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata. E as almas agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe a tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Como nos exercitamos na paciência? Exercitando a fé, a esperança e a caridade. Em primeiro lugar, a oração. Eu, naquele livrinho sobre a paciência, escrevia faz anos. O cristão paciente procura falar antes com Deus do que com os homens. Quando se sente à beira de uma crise de impaciência, pois ia retrucar, censurar, queixar-se, dar uma bronca, penso nas mães e as crianças, faz o esforço de se calar. E aí anotava meio com humor. Alguns recomendam contar até 20 antes de abrir a boca. E dizia depois, melhor seria fazer o sacrifício de guardar silêncio, de sair, se for preciso, de perto do foco do atrito, e de rezar bem devagar alguma oração, como, por exemplo, o Pai Nosso, sublinhando mentalmente as palavras-chave que acordarão a fé e o amor e, portanto, trarão calma e lucidez à alma. Pai, seja feita a vossa vontade. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas mortificações, além da oração, mortificações pequenas, não podemos fazer para viver a paciência? Em primeiro lugar,
não vou me deter muito nisso, não carregar nos outros as nossas culpas. Um pai e uma mãe, por culpa própria, por desordem, não digo por necessidade, chegam atrasados e já chegam com os nervos em ponta, começam a achar tudo ruim os outros que fazem, não suportam, não toleram, perdem a paciência porque antes se tinham perdido a si mesmos. E são eles os que provocam. Fazer pequenas modificações, calar, não queixar-nos. Saber fazer o esforço de escutar pacientemente os outros. Você e eu andamos comentando por aí, me dói o estômago, me dói a cabeça. Ou sabemos guardar isso como, eu diria, um segredo entre nós e Deus. Isso são exercícios de paciência. Outros exercícios de paciência, evitar cobranças insistentes e antipáticas. O pai que o único que faz é cobrar. Você, já te falei, você. Mãe também, que está sempre resmungando. Outra vez, já fez isso. Já te falei 20 vezes. Vai apanhar, sei lá. Não implicar com certas coisas dos outros que são, olha, o que vai fazer? Tem suas limitações. Eu anotava não buzinar quando alguém reduz a marcha do veículo e estaciona inopinadamente. Se quer um bom conselho para o trânsito, ofereço-lhe o seguinte, que já deu muito bom resultado. Nunca olhe para a cara do agressor, do motorista barbeiro. Continue serenamente o seu percurso sem ficar sabendo se era homem ou mulher, jovem ou velho. Vai ver que é difícil ficar com raiva de uma pessoa indefinida. Se além disso passar a primeira reação, reza ao anjo da guarda por ele ou ela, para que se torne mais prudente, mais hábil e menos prepotente, melhor ainda. Então, vamos terminar essa meditação. E vou terminar lendo umas palavras do Papa Francisco. A paciência de Deus é exercício da paciência que Deus tem conosco, que é infinita. Graças a Deus, ia dizer, graças a Ele, podemos ter esperança, pela paciência dEle. E o Papa dizia, a paciência de Deus é exercício da misericórdia de Deus para com o pecador e manifesta o verdadeiro poder. Há uma oração da igreja muito bonita que diz que a onipotência, o poder de Deus, se manifesta sobretudo tendo misericórdia e compadecendo-se. Não é a ira de Deus, mas é a misericórdia de Deus. Quando, continua o Papa, nos colocamos no centro, esperando, que se cumpra unicamente a nossa vontade, tudo nos impacienta. Aí está, uma verdade tremenda, totalmente real. Nos colocamos no meio, tudo nos impacienta. O amor leva à aceitação do outro, mesmo quando age de modo diferente do que eu desejaria. Dizia que estamos terminando e vamos terminar mesmo. Santo Agostinho tem uma frase que serve muito bem para concluir, repisando o que já foi falado. É o amor, a paciência é o amor que suporta com boa disposição as dificuldades por causa do bem que amamos. O bem que amamos, Deus e os outros que nós amamos. A paciência suporta as contrariedades por Deus. E se nos custa especialmente a paciência, imaginemos Nossa Senhora ao pé da cruz de Jesus,
com uma dor imensa, mas serena, esperando com muita fé na ressurreição de que Jesus tinha falado, ressurreição ao terceiro dia. Que ela nos ajude a encher de fé, esperança e amor o que agora fica sendo como uma espécie de buraco de egoísmo e de impaciência. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.